Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tema. Meu nome é Rafael Paloni, sou um dos sócios da FK Partners, trabalhei com gestão de renda fixa durante bastante tempo no mercado financeiro e o que nós vamos aprender hoje é uma das teorias que mais mudaram a história das finanças no século XX. O que nós vamos aprender aqui vem de um paper antigo pra caramba, de 1954, de um autor chamado Harry Markowitz. Esse paper está disponível na internet e um monte de gente consegue baixar. Chama-se Portfolio Selection. Esse é o nome desse paper. E o que nós vamos ver aqui é tentar esmiuçar para vocês, mostrar com um pouquinho mais de detalhe o que está dito nesse paper e por que ele mudou tanto a história das finanças, né? Usando um pouco menos de base matemática, mas ainda assim reforçando para vocês porque essa teoria mudou tanto a maneira como a gente enxerga portfólios. Muito bem, então portfólio, antes da gente entrar na matéria propriamente dita, vale explicar para vocês o que é um portfólio, é uma carteira, é um lugar, né, é uma junção fictícia de vários ativos que são combinados para produzir um retorno a um determinado nível de risco. Então a gente coloca vários tipos de ativos juntos e espera que com a combinação deles tenha um determinado retorno a um determinado nível de risco. Então nossa missão aqui como gestores é sempre encontrar a melhor combinação possível. É claro que eu gostaria de ter 80% de retorno, mas para acontecer isso eu vou ter que correr muito risco. Por outro lado, eu também adoraria correr risco baixinho, mas provavelmente o dia que eu tiver risco baixinho, eu também tenho pouquíssimo retorno. Então qual é a melhor combinação possível de uma coisa com outra? É isso que a fronteira eficiente vai tentar nos responder, certo? Antes da gente aprender o que é a fronteira e de onde ela veio, vale dizer que a fronteira eficiente pode ser uma combinação ótima, mas ela vai ser pontos diferentes para cada tipo de investidor. Então, primeira coisa, não existe um ponto ótimo para todos os investidores. Existe um ponto ótimo para o seu perfil de risco. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é: investidores têm utilidades, têm felicidades, têm satisfações diferentes daquilo que eles abstraem. Isso vem da teoria econômica. E isso a gente vai recapitular agora com vocês para poder depois misturar isso com a fronteira eficiente. Então dá uma olhada nisso aqui. Então vamos olhar para o que a gente tem aqui. Aqui eu estou desenhando uma função de utilidade. A gente podia colocar nesse eixo quaisquer variáveis que nos trazem benefício. Chocolates, carros, roupas, o que vocês quiserem. Nesse caso, como a gente está falando de gestão de carteiras, eu vou colocar aqui retorno e vou colocar aqui risco. E a lógica é, se eu sou um investidor racional, para eu correr mais risco, eu quero ganhar mais retorno. Então, que cara teria a nossa função utilidade, né? A nossa função de felicidade? Teria algo mais ou menos com essa cara. O que nós estamos dizendo com isso? Que para correr mais risco, eu quero ganhar mais retorno. Só que chega uma hora que eu chego num limite daquilo que eu aceito, que eu entendo como sendo razoável. Então, quando eu chego nesse ponto de risco, nem que você me dê muito mais retorno, eu não quero passar dele. Eu já estou meio que limítrofe. Fato é, pra gente, dá para ficar melhor do que isso, não é? Quando que dá para ficar melhor do que isso? Pensa, se eu conseguir, com a mesma quantidade de risco, te dar mais retorno, eu estou numa função melhor para você, concorda? Então, se essa curva que eu estou chamando de curva 1 viesse para cá, que a gente chamou de curva 2, eu estou melhor do que eu estava. Porque eu estou com a mesma quantidade de risco, só que agora eu estou com mais retorno. Então, esse cara está mais feliz. E se eu for fazendo mais desses, vários outros, eu estou ficando cada vez mais feliz. O que vale a pena a gente lembrar? Quanto mais longe eu estiver da origem, melhor. Origem todo mundo sabe o que é, né? É bem onde os dois eixos se encontram. Então, quanto mais longe da origem eu estiver, melhor. Quanto mais perto, pior a minha utilidade. Muito bem. Então, essa é a curva de indiferença, isso vem da teoria econômica, e a gente usa ela aqui na gestão do portfólio para tentar explicar onde que um investidor vai querer ficar. Reparem que existem alguns investidores que a gente chama de risk averse, avessos ao risco, que são esses caras aqui, ó. Esses caras querem correr pouco risco e também topam, se contentam com pouco retorno. Existem outros caras que a gente chama de risk taker, ou risk lover, amantes do risco. Esse cara trabalha num patamar em que ele topa correr muito risco, mas que com certeza ele vai querer muito retorno. Então essa relação é importante você entender,
Porque já já a gente vai aprender fronteira eficiente. Mas a fronteira eficiente não é nada se você não conseguir entender que tipo de investidor você está lidando. Existem investidores que vão se contentar com pouco risco e pouco retorno, enquanto outros vão querer ganhar muito, mas também correr muito risco. Tudo bem até aí? Então o que nós estamos vendo aqui é aquilo que a gente já viu agora há pouco, só que de uma forma mais bem desenhada. Então, em primeiro lugar, utilidade é a mesma coisa que satisfação, que é aquilo que eu recebo quando eu consigo o que eu quero. No caso, retorno. O que mais? Quanto mais longe eu estiver da origem, melhor para mim, né? Então, quanto mais para cima, mais utilidade eu abstraio. E por último, a inclinação dessa curva. Quanto mais inclinada ela for para cima, mais utilidade eu estou extraindo. Quer dizer, para o mesmo nível de risco, agora eu tenho bastante mais retorno. Tá vendo? Enquanto, se ela não é muito inclinada, para eu ter mais risco, eu não tenho quase nenhum retorno a mais. Então, quanto mais inclinada, melhor também. E isso está se traduzindo em aversão ao risco e também em mais utilidade abstraída. Só que vale a gente lembrar, de novo, que quando a gente fala em um portfólio, em uma carteira, não basta eu saber só quanto eu tenho de retorno, basta eu saber quanto eu tenho de risco também. Então vamos dar uma olhada como é que a gente calcula os dois. É uma breve recapitulação de algo que eu tenho certeza que você já sabe. Já que estamos falando em risco e retorno, vamos lembrar rapidamente como é que a gente calcula o retorno de uma carteira e como é que a gente calcula o risco de uma carteira. O retorno de uma carteira é fácil, né? Se você tem lá determinado, vamos dizer que a gente tem dois ativos, o ativo A e o ativo B. Quanto você vai colocar da sua grana em cada um? Meio a meio? 80-20? 70-30? O que seja. O retorno dessa carteira é o peso que você colocou no primeiro, vezes o retorno que esse ativo tem, mais o peso que você colocou no B, vezes o retorno que ele tem. Em outras palavras, vamos dizer que o ativo A são ações e que o ativo B é renda fixa. Beleza? E vamos dizer que o retorno A é 20% e vamos dizer que o ativo B, né, renda fixa, é 8%. Qual vai ser o retorno dessa carteira? Bom, é óbvio que depende de quanto da minha grana eu vou colocar em cada um. Então vamos dizer que eu coloco meio a meio, né? Eu vou colocar metade em cada. Então qual vai ser o retorno da minha carteira? 50% de 20 mais 50% de 8. Né? A gente conhece isso carinhosamente como média ponderada. Então, quando a gente calcula retorno de uma carteira, média ponderada. Se tivesse outros ativos, vai seguindo a mesma lógica. Beleza. Como é que eu calculo o risco de uma carteira? Bom, risco, você já deve lembrar que é medido pelo desvio padrão. Né? Ah, e por que desvio padrão, professor? Desvio padrão mostra quão longe eu estou da média. Não é? Isso que é o desvio padrão. Se eu tenho um desvio padrão muito alto, significa que várias vezes eu vou ficar muito longe da média, ou muito para cima ou muito para baixo. Se eu tenho um desvio padrão pequeno, significa que está todo mundo concentradinho aqui em torno da média. Como o que eu quero é previsibilidade, se eu tenho muitas coisas em torno da média, eu tenho pouco risco, é muito previsível. Quanto que vai dar o meu retorno? Muito próximo daquela média histórica. Enquanto que se eu tenho muita variação, muito para cima e muito para baixo, aí eu tenho risco. Tem dia que eu vou cacetar para cima, tem dia que eu vou derreter para baixo. Então, estar muito longe da média é um sinal de risco. E é isso que a gente não quer. Por isso que o desvio padrão é um sinal de risco. E como é que a gente calcula risco de um portfólio? Isso era uma fórmula enorme, que eu tenho certeza que você já aprendeu algum dia na sua vida e que traumatiza muitos alunos, né? É o peso do A ao quadrado vezes o risco do A ao quadrado, mais o peso do B ao quadrado vezes o risco do B ao quadrado. E agora vem aquela parte enorme que a galera tem verdadeiro pânico. Mais 2 vezes o peso do A vezes o peso do B, o risco do A vezes o risco do B. E falta agora uma parte muito importante nessa fórmula, talvez a parte mais importante de toda a fórmula, é a estrela da nossa festa. Quem está faltando aqui? A correlação de uma coisa com outra. O que é correlação? Correlação mostra quanto que duas variáveis caminham juntas ou exatamente opostas. Quanto mais próximo de mais 1, significa que as duas andam exatamente juntas. Quando ela é menos 1, elas andam exatamente opostas.
Quando ela é zero, é que não tem correlação nenhuma. Às vezes elas podem subir juntas, logo em seguida, nada. Depois essa cai e essa sobe. Depois subiu junto de novo, ou seja, não tem relação de uma coisa com outra. Então, a correlação é provavelmente a parte mais importante de toda essa fórmula. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente está investindo, se a gente quer um portfólio, nós gostaríamos de um portfólio que tenha retorno alto com risco baixo. Pensa, como eu faço para esse risco ficar baixo? Bom, se eu quero que todo esse monstro aí fique pequenininho, o que eu posso fazer com a correlação? Se eu pensar, por exemplo, eu posso tentar uma correlação igual a zero. Porque se a correlação for igual a zero, como tudo isso aqui está se multiplicando, eu vou multiplicar por zero, essa parte inteira vai sumir. Para mim é bom, não é? Quando tudo isso aqui some, fica um risco menor. Agora tem algo ainda melhor que eu posso fazer com isso. Em vez de botar uma correlação em um zero e tentar sumir com isso aqui, eu posso pegar uma correlação de menos 1. Porque se eu achar uma correlação menos 1, não só isso aqui não some, como isso aqui subtrai. Isso aqui tudo vira negativo. Então eu começo até a subtrair um pouco daquele risco que estava antes. Então o melhor que eu posso fazer, em termos de minimizar risco, é achar dois ativos que tenham correlação menos 1. Na prática, o que isso quer dizer? Se eu achar dois ativos que têm correlação menos 1, sempre quando esse subiu, esse caiu. Quando esse subiu, esse que caiu. Eles sempre estão menos 1. Nunca vai ter um cenário que os dois caem juntos. Então, se o que eu quero é me livrar de risco, é a melhor coisa que eu posso fazer. Nunca esses ativos vão cair juntos, nunca eu vou me ferrar duplamente. Melhor coisa que eu posso fazer, correlação menos 1. Agora voltando para o nosso slide. Percebam que o que está aqui é talvez a principal conclusão que o Markowitz disse naquele paper que eu comentei com vocês, e é uma lição que agora já sabemos de onde veio. Ativos deveriam ser inversamente correlacionados. Em outras palavras, procure ativos cuja correlação é menos 1. Por que é tão bom correlação menos 1? Não é porque eu vou ganhar mais, ele não me traz mais retorno, é que ele me traz menos risco. E isso já é essencial, ok? Então, com base nessa pequena teoria, nessa breve revisão que nós fizemos, nós vamos aprender aqui dois modelos que são, no fundo, um só. O primeiro deles veio de Markowitz, desse paper de 1954 que eu comentei com vocês, e depois disso, um aluno do Markowitz tentou melhorar, tentou implementar aquilo que o mestre já tinha feito. Então começamos com a fronteira eficiente de Markowitz, depois vamos para o KPM, que é um modelo que veio em decorrência dele. O que o Markowitz fez em 1954 foi na unha, uma por uma das contas. E era uma loucura. Hoje temos recursos muito melhores e dá para a gente enxergar isso de uma forma muito melhor. Então eu vou mostrar isso para vocês, de onde vem a fronteira eficiente de Markowitz. Dá uma olhada aqui. Então o que vocês estão vendo aqui é a simulação de uma carteira que só tem dois ativos. O ativo A eu chamei de A, o azulzinho aqui eu chamei de A, e o outro, é o pretinho aqui, chamei de B. O ativo A tem um retorno de 3% e tem um risco de 15%. Já o ativo B tem um retorno de 30%, ele tem muito mais retorno, mas como vocês podem ver, também tem muito mais risco. E aí eu comecei a pensar, quais combinações eu podia comprar de cada um deles? Eu podia comprar 90 com 10, 80 com 20, 70 com 30 e assim por diante. O que será que vai acontecer com o retorno e com o risco dessa carteira se eu fizer essas diferentes combinações de compra? E eu estou contando que em todas elas eu estou usando a mesma correlação. A correlação aqui, estou estimando que é menos 1, ok? Então, como a gente acabou de recapitular, então vamos começar calculando qual é o retorno dessa carteira. Bom, então acompanhe a fórmula comigo. O retorno vai ser o peso do A vezes o retorno do A. E eu vou travar esse número. Certo? Mais o peso do B vezes o retorno do B. E eu também vou travar este número. Então o que vocês estão vendo aqui é um ponto que eu esperaria. Ou seja, se eu comprar 90% de um com 10% do outro, eu espero 5,7% de retorno nessa carteira. E se eu comprar as outras combinações? Bom, se eu comprar as outras combinações, vamos ver quanto vai dar. Fórmula. Pronto. Maravilha. O que a gente percebeu aqui é que quanto mais eu compro
do B, mais retorno eu tenho. Até aí não precisava do Markowitz, sabemos isso é meio óbvio. Vai chegar uma hora que eu comprei 100% do B e nada do A, quanto eu ganhei? 30. Claro, eu comprei 100% dele, não precisa nem de Markowitz para isso. Agora observem a mágica, observem a beleza do negócio. Agora vamos calcular o risco dessa carteira. O risco é aquela raiz quadrada enorme que nós temos lá. Então eu vou colocar aqui raiz quadrada, isso aqui vem do inglês, tá? Square root. Esse peso ao quadrado vezes aquele risco, vamos travá-lo, ao quadrado. Até aí, beleza? Mais esse ao quadrado vezes esse risco, trava ele também, ao quadrado. Até aí, beleza? Então, quadrado de um vezes o quadrado do outro, mais o quadrado de um, mais o quadrado do outro. Agora vai para aquela parte enorme, mais 2 vezes peso de um, vezes peso do outro, vezes risco de um, lembra de travar, vezes risco do outro. E agora falta a estrela da festa. Falamos para vocês. Quem é a estrela da nossa festa? A estrela da nossa festa é a correlação, certo? Posso dar o Enter? Vamos ver o que aparece aí. Então, quando você dá o Enter, aparece que o risco desse portfólio é 11%. Em outras palavras, se eu comprar 90% de um com 10% do outro, eu tenho um retorno de 5,70 com 11%. Ok. Reparam que na linha de baixo eu tenho mais retorno, eu também espero ter mais risco, não é? E reparam que à medida que eu estou descendo aqui a ladeira, eu estou tendo cada vez mais retorno. Portanto, eu esperaria ter cada vez mais risco, não é? Vamos pegar essa fórmula e vamos colar ela aqui com todas essas combinações para ver o que acontece. Se eu colar ela aqui, olhem o que apareceu. Em outras palavras, o que eu estou dizendo, como a correlação entre as duas coisas é -1, em outras palavras, eu estou conseguindo ter mais retorno com menos risco. Reparem que nessa combinação aqui, ó, eu ganhei retorno do 5,70 para 8,40, mas o risco caiu ao invés de aumentar. Daqui para cá, mais ainda, subiu o meu retorno e caiu mais ainda o risco. Daqui para cá, ainda mais. Ou seja, existe um ponto aqui que eu tenho um retorno absurdo para pouquíssimo risco. Isso é a beleza do portfólio. Quando a gente coloca mais de um ativo ao mesmo tempo, se eles têm uma correlação -1, eu consigo ter mais retorno com menos risco. Aí você vai me dizer, ah, professor, legal, com correlação -1 é fácil. E se a correlação não fosse -1? Então eu continuei a brincadeira aqui. O que vocês estão vendo é a mesma simulação, só que agora com uma correlação de 0,75 negativa, com uma correlação de -0,5, com uma correlação de 0, com uma correlação de +0,5 e finalmente com uma correlação de +1. Vamos colar essa fórmula aqui em todos eles e ver o que acontece? Vamos colocar ela aqui em tudo e vamos ver o que aparece. Eu vou colar ela de uma vez já em todas as combinações para a gente ver o resultado, tá bom? Vamos colar a fórmula. Pronto. Eis o que apareceu aqui para vocês. A linha azul escura é a correlação -1, já tínhamos visto ela. Olha o que está acontecendo. À medida que a correlação vai perdendo força, à medida que a correlação não é negativa, ela está ficando menos arqueada. Em outras palavras, mais risco é mais retorno na veia. Esses benefícios que a gente está vendo aqui, de ter mais retorno sem necessariamente ter mais risco, só vale com correlações bastante negativas. Até que você chega naquela curva azul clarinha ali no lado direito. Aquela está mostrando uma correlação exatamente +1. Ela está dizendo, se eu tiver uma correlação +1, o que acontece com um ativo, acontece com outro. E aí eu não tenho benefício nenhum em fazer um portfólio com eles. Basta eu comprar do que tem mais retorno, que eu estou garantido. Então o que vocês estão vendo aqui é algo que, como eu disse, mudou a teoria das finanças durante todo o século XX, né? O que a gente chama de a fronteira eficiente
que é aquele cabo de guarda-chuva que a gente viu agora há pouco, nada mais é do que a melhor combinação possível de retorno para cada nível de risco. Notem que aquela curva azul marinho que a gente viu agora há pouco parecia um cabo de guarda-chuva, ou seja, ele vinha para cá, não vinha? Só que aqui eu estou pontilhando a parte de baixo, ou seja, a parte pontilhada não é eficiente. Por que não, professor? Porque pensa, se eu estiver nesse ponto aqui, eu tenho esse risco, mas eu consigo este retorno. Então, para que eu vou aceitar este retorno aqui? Eu não quero. Então, toda essa parte pontilhada é superada, né? É uma parte que eu não gostaria, porque eu consigo retornos melhores em cima. Eu consigo correr a mesma quantidade de risco, mas ter mais retorno. Então, eu não quero toda essa parte de baixo. Então, a fronteira eficiente para mim é o cabo de guarda-chuva, só que só até aquela pontinha, só até aquela curva. Dali em diante, ele passa a ser subótimo. Então agora vamos misturar as duas coisas. Vamos agora pensar, se eu tenho a fronteira eficiente, que a gente acabou de aprender de onde veio, com as curvas de utilidade, onde elas se encontram? Bom, na melhor combinação possível de uma coisa com outra. É isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Existem algumas curvas de utilidade que são subótimas. Essa, por exemplo, cruza nesse ponto e nesse. Os dois pontos são subótimos, dá para eu deslocar um pouco mais para cima a minha utilidade e ainda achar uma combinação ali na fronteira eficiente. Então talvez aqui seja 90-10 e aqui seja 20-80, sei lá. Não estão produzindo ainda a melhor combinação possível, dá para eu ser um pouco mais feliz. Então, naquela curva de utilidade, que é onde elas se tocam, elas se tangenciam, eu encontro a melhor combinação possível, ou seja, existe uma combinação disponível no mercado que vai me dar aquilo, com a minha utilidade, com aquilo que me satisfaz. Então, esse seria o ponto em que aquele investidor alocaria sua carteira. Né? Sei lá quanto é isso, 30, 70, sei lá. Mas é um ponto que eu consigo investir e ao mesmo tempo me traz o maior retorno, a maior satisfação possível. Então o que a gente chama carinhosamente no mercado financeiro como carteira ótima, nada mais é do que otimizar duas coisas. Primeiro, uma carteira disponível, e essa carteira disponível vem da fronteira eficiente, com o perfil do investidor. Então, às vezes um investidor conservador vai ficar contente com uma carteira tesouro direto, outro investidor mais arrojado vai ficar contente com uma carteira hedge funds, private equities e ações. Então, depende das duas coisas. Aquilo que é ótimo para um pode ser uma alocação diferente para o outro. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é o segredo da brincadeira toda não é tentar ter um monte de retorno. O segredo da brincadeira é tentar ter pouco risco. E a gente mostrou que existe um jeito muito legal de tentar ter pouco risco. É só pegar essa fórmula e achar o melhor ponto possível. Quem é o melhor ponto possível? Já vimos, é aquele em que a correlação é -1. O que a gente está vendo aqui nesse slide é a fórmula que eu te mostrei agora há pouco, só que se você reparar, ela está ligeiramente diferente. Você vai falar, professor, a fórmula não estava exatamente assim. Não foi assim que você me ensinou ela. É verdade. A maneira que eu ensinei para vocês estava ligeiramente diferente. Como é que eu escrevi ela? A maneira que eu escrevi originalmente estava como 2W1, W2, sigma 1, sigma 2, correlação de 1 com 2. Se você lembrar da fórmula que eu coloquei, estava assim, não era? Por que agora a gente mudou? Por que sigma 1, sigma 2, correlação, virou isso aqui? Bom, você precisa entender de onde vem a fórmula da correlação. Então eu vou mostrar ela para vocês. O que vocês estão vendo aqui é a fórmula da correlação. Como é que a gente calcula a correlação de A com B ou correlação de 1 com 2? Bom, é a covariância de A com B dividido por sigma A vezes sigma B. Se você multiplicar em cruz as duas coisas, você vai concluir que a covariância é igual à correlação vezes o risco do A vezes o risco do B. Tá vendo? É por isso que lá naquela fórmula, onde estava sigma A, sigma B vezes a correlação, eu troquei tudo por covariância. Vamos voltar lá agora para você ver se entendeu. Então, tô eu aí, como a gente acabou de ver, eu troquei sigma 1, sigma 2 vezes a correlação, troquei tudo isso pela covariância, pela mesma fórmula que a gente mostrou agora há pouco. Então, para fins de prova, para fins de estudo, você pode usar qualquer uma das duas. Existem questões que te perguntam a correlação, aí você usa a parte de baixo.
Existem outras que te dão a covariância. Covariância você usa a parte de cima. Então cuidado com os dados que você tem, que você sabe qual usar, mas já sabendo que elas são equivalências, ok? Então o que eu mostrei para vocês agora era o famoso paper de 1954, Portfolio Selection, e ele causou um frisson entre os investidores porque os caras começaram a querer achar maneiras de minimizar o risco, o que é muito bom. Logo em seguida, um aluno do Markowitz começou a pensar, é legal minimizar o risco, mas será que eu consigo minimizar todos os riscos? Por quê? Porque quando a gente fala em risco, existe mais de um tipo. Um risco é o daquela empresa, daquele setor. E ele eu consigo minimizar. Como? É só achar uma outra empresa, um outro setor negativamente correlacionado com ele. Isso eu consigo fazer. Então o que o Markowitz disse estava correto. É só eu diversificar bastante a minha carteira, né, colocar meus ativos em vários lugares diferentes, que eu consigo resolver o meu problema. Agora chega uma hora que por mais que eu esteja totalmente diversificado, eu sou o Brasil inteiro, eu sou o Ibovespa inteiro. Eu não consigo me diversificar mais do que aquilo e, portanto, eu não consigo que o meu risco seja zero. Então esse aluno do Markowitz disse, vamos diversificar entre os riscos que eu consigo me livrar. Em outras palavras, vamos tentar minimizar o risco que a gente chama de não sistemático, o risco das empresas, dos setores. Agora, mesmo que eu faça esse trabalho de casa, vai chegar uma hora que eu ainda corro o risco sistemático, o risco do mercado como um todo, e desse eu não me livro. Então, por mais que eu faça diversificação de carteiras, como o Markowitz sugeriu, nunca meu risco vai a zero. Vai chegar uma hora que, no mínimo, o meu risco é o sistemático. Então, o que vocês percebem aqui é o que esse aluno do Markowitz disse. Eu tenho um risco total, só que esse risco total, que era o que o Markowitz dizia que a gente tentaria minimizar, na verdade não é exatamente o que a gente quer. O que a gente quer minimizar é o risco não sistemático, porque ele realmente eu consigo deixar próximo de zero. Basta eu diversificar bastante e, como eu disse, tentar achar ativos negativamente correlacionados. Agora, existe um que eu nunca vou conseguir me livrar, que é o risco sistêmico. E esse aluno do Markowitz disse, então para nós, só o que importa é o risco sistêmico, porque o outro, eu entendo que qualquer investidor que tenha 2 neurônios vai tentar se livrar. O risco que vai impactar a minha carteira é o risco sistêmico. Então a gente tem que tentar explicar como que eu me livro dele. Esse aluno do Markowitz, para quem não conhece, chamava-se William Sharpe. Já ouviram falar no índice de Sharpe? Bom, é esse cara. William Sharpe também é um ganhador de prêmio Nobel e ele demonstrou que o risco sistêmico é o que nos importa. E ele deu um nome bonito para o risco sistêmico. Ele chamou o risco sistêmico de beta. Beta, então, significa quanto que eu não consigo me livrar, né? A porção do risco não diversificável. Beleza, então tá aqui, risco sistêmico. Para ele, existem ativos que têm um beta muito grande e outros que têm um beta pequenininho. O que isso quer dizer? Se você pegar determinados setores da economia, eles contribuem muito para o risco do Ibovespa como um todo. Já outros setores não tem quase nada a ver com o Ibovespa. Se o Ibovespa está subindo, está caindo, eles não têm nada a ver com isso. Vamos pensar num exemplo. Pensa aí numa indústria farmacêutica e pensa numa indústria que faz carroceria para caminhão. Qual das duas vocês acham que teria um maior beta? Qual delas contribui mais para o risco do mercado? Pensa, se você pensar numa farmacêutica, numa biotech, tem risco, né? O cara pesquisa lá um monte de coisa, um monte de remédio, de patente, mas não necessariamente esse cara descobre alguma coisa. Então tem risco. Agora, o que o PIB tem a ver com isso? O que o Ibovespa tem a ver com isso? Pouquíssimo. Se o PIB do país está subindo muito, está derretendo, o que a descoberta da patente tem a ver com isso? Quase nada. Então, por mais que uma biotech tenha risco alto, esse risco é quase todo não sistemático, ou seja, eu consigo me livrar dele. Agora, o risco sistemático é muito pequenininho. A biotech não contribui em quase nada com o Ibovespa. Já a empresa de carroceria para caminhão, essa tem bastante a ver. Porque se o PIB está subindo para caramba, estão demandando muito caminhão. Logo, essa empresa está indo super bem. Se o PIB está derretendo, a empresa deve estar indo super mal. Então ela é super correlacionada com o ciclo econômico. Logo, ela traz bastante risco para o Ibovespa. Então, apesar dela não ter um risco não sistêmico grande, ela tem um risco sistêmico, beta, bastante alto.
Então, de qual das duas eu deveria pedir mais prêmio? Da biotech ou a de caminhão? Se você pegou o espírito da coisa, dá caminhão. Por quê? Porque a biotech é fácil de eu me livrar desse risco. Como? Acha outras empresas negativamente correlacionadas com ela e investe nas outras. Quando a biotech cair, as outras não vão cair. Beleza. Já de caminhão é muito difícil de eu me livrar. Portanto, da caminhão, eu deveria pedir bastante prêmio. Por quê? Porque é um risco que eu não me livro. Então daí vem o conceito de um beta maior do que 1. A de caminhão provavelmente estaria aqui. Já a biotech provavelmente estaria aqui. Aqui mostrando em termos matemáticos, em termos algébricos, aquilo que a gente acabou de ver. Então o que é o beta? O beta é a correlação entre o risco da farmacêutica e o risco do mercado. Entre o risco da de caminhão e o risco do mercado inteiro. Quanto mais alta essa correlação, mais alto é o beta. É isso que a gente acabou de ver. Maravilha? Até então, até o William Sharpe descobrir isso e enumerar isso, o que a gente fazia muito era olhar para o mundo do Markowitz, que era retorno com risco total. Lembram disso? Muito bem. E lá a gente achava a fronteira eficiente e achava lá as nossas curvas de utilidade e via a combinação máxima possível. Agora, porém, a gente está preocupado em explicar uma outra coisa. A gente está tentando explicar quanto eu deveria pedir de retorno para cada risco que eu tenho. Agora, qual risco? Beta. Então, agora eu não vou mais colocar aqui retorno, risco total. Agora eu vou colocar aqui risco sistemático, que é o beta. Beleza? Então, vamos ver isso. Então, essa reta vai me mostrar a relação entre retorno e risco. Agora, qual risco? Risco sistemático. Maravilha. Bom, agora vamos olhar para cá, essa reta que eu vou fazer. Essa é uma reta que está me mostrando quanto maior o beta, mais retorno eu peço. Até aí, ok, até aí já sabíamos. A questão é, qual é o nome dessa reta? Né? Qual é essa função aqui? Vocês sabiam que toda reta tem um nome e um sobrenome? O nome de uma reta é onde ela nasce. O sobrenome de uma reta é o coeficiente, é o ângulo, é a inclinação dela. Se eu sei onde uma reta nasce e se eu sei esse coeficiente, eu consigo dizer qualquer reta. Então, onde essa reta aqui nasce? Bom, ela nasce aqui, ó, em um lugar em que o risco é zero e eu já tenho algum retorno. Como é que chama esse lugar? Eu tenho risco zero, mas já tenho algum retorno. Bom, eu chamo isso aqui de risk-free, ou ativo livre de risco. É aí que ela nasce. Qual é a inclinação dessa reta? A inclinação dessa reta, você aprendeu na 7ª série, é a tangente desse ângulo. O que é tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá vendo? O que é o cateto oposto? O cateto oposto é quanto eu tenho de retorno a mais do que o risk-free. Isso é o cateto oposto. Então vamos colocar ele aqui, ó. O retorno do meu portfólio, ou do mercado, acima do risk-free. E o que é o cateto adjacente? Bom, o cateto adjacente é o beta. Ó. Quanto que o beta está oscilando. Tá vendo? Então, o beta está oscilando, sei lá quanto você vai me dizer. O cateto adjacente é o beta. Vamos colocar tudo isso junto? Vamos colocar as duas coisas juntas? Então, qual é o nome e o sobrenome dessa reta? O nome é onde ela nasce. O sobrenome é o coeficiente de inclinação dessa curva. Eu tenho certeza que você já viu essa fórmula em algum lugar. Essa fórmula é o resultado de toda essa pesquisa do William Sharpe. A gente chama isso aqui de CAPM. A gente chama isso aqui o retorno que a minha carteira tem que me dar. Né? O que eu quero te mostrar é que você não precisa decorar nada. Você só precisa lembrar que isso aqui é o nome e o sobrenome de uma reta que o William Sharpe criou. Qual é o nome dessa reta? Bom, essa reta tem um nome, ela se chama Security Market Line. Security Market Line. Então, o CAPM, que todo mundo fala, que fórmula doida, eu nunca vou decorar isso na minha vida. O CAPM nada mais é do que o nome e o sobrenome da Security Market Line. Onde ela nasce, coeficiente de inclinação dela. Então, o que nós vimos aqui, então, é o resultado da pesquisa de dois grandes homens na história da humanidade. O primeiro falou que eu preciso buscar correlação entre os títulos, já vimos isso. E isso a gente consegue através de diversificação, ou seja, compre muitos ativos.
E tem um outro que falou, não basta apenas diversificar, porque se eu continuar diversificando, eu vou baixar o meu risco, mas não até zero. Vai chegar uma hora que o meu risco é o risco sistêmico. Ou seja, continuar comprando mais ativos não vai baixar disso. Então, esse risco sistêmico, que William Sharpe chamou de beta, é o que a gente quer de fato ser premiado. Então me fala qual é o beta do ativo, que eu te falo quanto eu quero de retorno. Se for um ativo tipo carroceria de caminhão, quero muito retorno, porque não vai ter diversificação que me baste. Agora, se for tipo biotech, não preciso de tanto retorno assim. Afinal de contas, eu consigo diversificar com outras coisas e baixar o risco da minha carteira. Maravilha? Então, a Capital Market Line que vocês estão vendo aqui é um termo usado pelo Markowitz. Quando o Markowitz fez a fronteira eficiente, ele disse, existe uma reta que mostra todos os ativos que estão disponíveis no mercado. Então, essa reta é crescente, porque quanto mais retorno, mais risco eu estou correndo. E existe um ponto em que essa reta cruza com a fronteira eficiente. É nesse ponto que todo o mercado vai querer ficar. Como é que chama essa reta? Capital Market Line. Essa Capital Market Line, então, mostra todos os ativos possíveis que estão disponíveis para eu comprar, né? Quando eu estou aqui embaixo, eu tenho pouco retorno e pouco risco. Deve ser uma renda fixa e uma ação. Quando eu estou aqui em cima, eu tenho muito risco e muito retorno. Aqui deve ser um monte de hedge fund, um monte de derivativo, um monte de imóvel, um monte de ação arriscada. Então isso vai mudando. Mas dentro dessa reta estão todos os ativos que eu posso investir. Maravilha? Então tá aí a Capital Market Line, de uma maneira mais bem desenhada, e tá aí a fronteira eficiente. O ponto M é exatamente onde elas se cruzam, portanto, onde eu deveria ficar. Ok? É possível que eu esteja, às vezes, fora do ponto eficiente, seja para frente, seja para trás. O que significa eu estar no ponto Z, que está para frente? Significa que eu quero mais retorno do que aquilo. Só que, para conseguir aquele retorno, eu não consigo via fronteira eficiente. Ou seja, não existe uma combinação 80-20, 70-30, meio a meio. Não existe uma combinação que me dê aquele retorno. Então, como é que eu chego nele? Eu chego nele através da alavancagem. O que isso quer dizer? Eu tenho R$1 milhão. Com esse meu 1 milhão eu não consigo fazer aquele retorno tão alto. Então, o que eu faço? Eu pego mais 300 mil emprestado, pagando juro aí para alguém, e com esse 300 mil eu coloco ele lá naquele ativo arriscadaço. É o único jeito de eu conseguir aquele retorno tão alto que eu quero. Só espalhando tudo que eu tenho, eu não vou chegar naquele número. Então o Z é o resultado de uma alavancagem. Pegar mais dinheiro emprestado do que eu já tenho. Já o lado D é o contrário. Eu quero menos retorno do que o que a carteira está me dando. Como que eu quero menos retorno? É como se você pegasse dinheiro e tocasse fogo nele, porque ele está tendo menos retorno. Bom, o que você está fazendo nele, né? Você está fazendo um empréstimo. Ou seja, você está pegando os teus ativos que davam retorno da ação, davam retorno de imóvel, sei lá, você está emprestando ele para alguém, ganhando risk-free de remuneração. Ou seja, você devia ganhar muito mais, mas você está aceitando emprestar para ganhar muito menos. Então você está baixando o retorno da sua carteira e, por consequência, baixando também o nível de risco. Ok? Notem que nem o ponto D, nem o ponto Z estão na fronteira eficiente, ou seja, eles não são pontos ótimos. Eles são pontos possíveis, mas nenhum deles é ótimo. Ok? Muito bem. Então, para a gente ver se acompanhamos, se entendemos tudo isso, vamos fazer uma questão, né? Vamos fazer um probleminha envolvendo tanto CAPM quanto Capital Market Line. A evolução da fronteira eficiente de Markowitz para Capital Market Line, dentre as alternativas apresentadas abaixo, é caracterizada pela letra A, adição do ativo livre de risco à fronteira eficiente. B, alteração da medida de risco do desvio padrão para beta. Possibilidade de identificar os ativos corretamente precificados na Capital Market Line. Restrição da utilização de empréstimos pelo uso de alavancagem. Vamos começar de baixo para cima para a gente ver o que está sendo dito. Restrição da utilização de empréstimos pelo uso da alavancagem? Não, não é verdade. Se você lembrar, aqui eu tenho a Capital Market Line, aqui eu tenho a fronteira eficiente, eu tenho pontos que eu estou para cima ou para baixo. Então eu não estou restringindo. Colocar a Capital Market Line é permitir sim, tanto que eu me alavanque, quanto que eu empreste. Então, isso aqui não está certo.
Letra C, possibilidade de identificar ativos corretamente precificados na Capital Market Line. Essa está totalmente errada, não tem nada a ver com nada. Por quê? Quem tenta precificar corretamente ativos não é a Capital Market Line, é a Security Market Line, aquela do William Sharpe, que eu mostrei para vocês. Então, identificar ativos corretamente precificados não seria na Capital Market Line, seria na Security Market Line. Então, isso também não está certo. A letra B fala alteração da medida de risco do desvio padrão para beta. Se você lembrar, onde que aconteceu isso? Na fronteira eficiente do Markowitz, eu tinha desvio padrão aqui embaixo. Na onde que virou beta? Foi naquela do Sharpe. Então, aqui é Capital Market Line e na do William Sharpe é Security Market Line. Então, a alteração da medida do risco de desvio padrão para beta não é na Capital Market Line também, é na Security Market Line. E a letra A, adição do ativo livre de risco à fronteira eficiente. É verdade, se você reparar, esse ponto que está aqui bem no comecinho é um ponto em que o risco é zero e eu já tenho algum retorno. Logo, é o ativo livre de risco. Então, a Capital Market Line nos trouxe isso. Então, melhor resposta, letra A. Com isso, a gente encerra esse módulo. Falamos sobre a fronteira eficiente, falamos sobre uma inovação, sobre uma melhora da fronteira eficiente, que a gente chama de KPM, e com isso vimos que alguns gestores trabalham para minimizar o risco, só que minimizar o risco não vai até o zero. Chega até um ponto em que eu não consigo diversificar mais. E aí existe o risco sistêmico e a ele eu estou exposto. A melhor maneira é ser remunerado pelo risco sistêmico. Muito obrigado pela sua participação. Nos vemos no próximo.